Meu nome é Franciela Bonassina, sou diretora do Departamento Científico do Instituto Bion nessa gestão 2024-2025. Essa é a nossa última reunião científica do ano e o nosso convidado é o Júlio Conte, que é psicanalista, médico, diretor de teatro, dramaturgo, ator e escritor. O título do trabalho é Invariante Negativa na Capacidade. Queria agradecer a presença de todos vocês, não só nessa reunião, mas ao longo do ano. Consigo ver algumas carinhas conhecidas aqui. Então é um prazer ter todos vocês aqui com a gente. Júlio, te passo a palavra. Então tá. Quero agradecer o convite, obviamente, né? E vou começar direto, tá? Então, o que eu preparei, assim, tem bastante coisa para a gente pensar. Vamos ver o que a gente consegue construir. Então, assim, a variante negativa da capacidade. Aí, oi. No importa cuál sea la circunferencia o cuál sea el diámetro, la relación entre el diámetro y la circunferencia. Entrou alguém. Miren que siempre, muchas veces, siempre es pi. Sempre. Acho que entrou uma... Bom, então vou começar, tá? Eu começo com uma citação, tá? Essa sensação na qual a presença ilusória da minha mãe é mais forte do que a sua presença real é, sem dúvida, uma forma de esquecimento. Essa citação, que serve de epígrafe, é da escritora francesa Annie Ernaux, que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 2023. E agradeço a Liliana Brum por apresentá-la através do curso de literatura de Ricardo Lísias sobre as narrativas de autoficção. A psicanálise frequentemente usa a literatura para verificar a validade das suas teorias enquanto psicanálise, enquanto narrativa, enquanto reescrita e reinvenção de si mesmo. É um modo de confirmação de incertezas através do exercício imaginativo incerto da ficção, o que nos coloca no estranho movimento de confirmar a teoria usando uma ficção. Sabemos que a ficção advém de uma experiência singular que expecta a empatia do leitor, que passa a ser ele, o leitor, o verdadeiro autor da obra. A singularidade do leitor cria a literatura e a singularidade da clínica cria o autor de sua vida, onde todos os seus pecados autobiográficos são reparados, como no título da autobiográfica do Bion, How My Sin Remembered, que é uma citação de Hamlet. Escrever é uma forma de se perdoar, a análise. Falar sobre capacidade criativa, depois de tantas ideias e pensamentos aqui no Instituto Bion, que foram apresentados através deste ano, com ideias, reflexões, questionamentos, é para mim uma grande responsabilidade e uma tripla dificuldade. A dificuldade do tema, a do curso natural e a do curso da história. O tema, na medida que capacidade negativa atravessa a essência do pensamento e tem relação com a intolerância, a frustração, né? E ainda mais em tempos de intolerância que vivemos, intolerância de toda ordem, abalando as matrizes do conhecimento e das relações sociais, mergulhando o destino humano na mais profunda incerteza, cuja resposta paradoxal se materializa na matriz fanática e no obscurantismo sustentado como insanidade, na qual a espoliação das palavras é a regra, onde liberdade é uma bandeira reinterpretada ao sabor do narcisismo, ao sabor das distorções intencionais, das descontextualizações do sentido e na expoliação do contrato social. No entanto, o tema despertou em mim curiosidade de pensar uma invariante negativa que permeia toda a capacidade negativa, que influencia a capacidade negativa.
Senti-me convocado a articular a capacidade negativa com as suas relações com transformações, com a cesura e com os princípios éticos e estéticos da observação clínica. Transformação invariante, movimento da cesura, a incerteza, a continuidade e descontinuidade, a incompletude, infinitude, indecisibilidade da origem, singularidade, negatividade e complexidade. Como pensar esses pensamentos em relação à capacidade negativa? Capacidade negativa, como já foi falado em vários encontros, se relaciona com a capacidade de lidar com meias-verdades. Keats, poeta romântico, abandonou a medicina para atravessar a vida nas asas da poesia e a cesura da morte o acolheu precocemente. Sua obra valorizava a experiência estética sob o signo de uma vivência profunda, sensorial e transcendente, com a sua poesia intensamente visual e sonora. Não saberia lhe dizer bem porque esses elementos da poesia de Keats me fazem pensar nos elementos da interpretação de Bion, que deve abarcar o campo dos mitos, dos sentidos e das paixões, ou seja, a história, ou fábula, ou autoficção, a sensorialidade, o corpo afetado pelos estímulos e as paixões, os vínculos, conhecimento, amor e ódio. Talvez pudéssemos pensar se cada interpretação não seria nada mais do que uma forma de poesia evidenciando a experiência estética, produzindo novas emoções e pensamentos incompletos. Com poesia, me refiro à abertura de lacunas para o não dito, formulando o que pode vir a ser. Um estímulo para o leitor a escrever seu próprio livro, o livro de sua vida. A interpretação representa a impossibilidade de completude, a insuportável verdade inacessível que pode ser parcialmente formulada devido à sua intensidade luminosa de revelação, nos dificulta bastante termos contato com ela, como veremos na sequência. A circularidade do argumento seria esse outro título, outro capítulo. Uma das citações mais representativas de Keats, feita por Bion, é que a beleza é a verdade e a verdade é a beleza. A circularidade do argumento seria uma construção tautológica. Se não fosse o caso de a beleza e a verdade serem estados mentais subjetivos e transcendentes. Tanto uma como a outra têm dimensões do inacessível. A equivalência de propriedades de ambas amplia a circularidade do pensamento de forma exponencial. A verdade se abre como inacessível. O inconsciente, descrito por Bion, formado por consciente, inconsciente e inacessível, nos oferece margem para essa construção imaginativa. O valor da verdade, intuído nas formulações que tentamos fazer no nosso ateliê de análise, remete a algo que as palavras não abarcam. A verdade transitória alcança partes da experiência de estar vivo, representa uma evolução e, sendo verdade, mesmo que parcial, amplia a sustentabilidade da alma. Vivemos tempos de forças autodestrutivas, a ecologia emocional desequilibrada pela rotineira angústia de performance e, mais do que tudo, pela voracidade do lucro, muitas vezes disfarçado de generosidade, de generosa hipocrisia. A verdade nos mantém vivos, sustenta o equilíbrio homeostático dos afetos e de nossa participação no social. Mas não é um morador estável, nem agradável, mas sim um vulto passageiro, mesmo que aquém de nós. Enquanto a beleza, a experiência profunda do equilíbrio das formas, amplia a sensibilidade humana, mesmo além de nós, aquém e além.
Não confundir verdade e beleza com veleidades estéticas, sempre aprisionadas no presente, sedimentadas no aqui e agora, no superior e inferior, no mundo das formas triunfantes. A sensualidade faz parte da sua poesia, de Keats, pois evoca os sentidos convocados a articular com outros campos. Keats ainda aborda, com certa frequência, o tema da transitoriedade. O efêmero intensifica o valor da experiência emocional. O movimento vital das coisas, a evolução. Freud escreveu sobre o transitório e a transitoriedade e pode ser pensado hoje como um dos temas essenciais da psicanálise. Atualiza um mundo que redondamente se transforma e redunda no afinco de agarrar certezas, enquanto a terra em que pese o obscurantismo oportunista se move, sujeita a trânsito de líquidos, nuvens e ventos, movimentos de marés, ciclos florestais, fogo e ar que nos escapam do incêndio de nossos sonhos. Então, temos meias-verdades, argumentos circulares e transitoriedade. Shakespeare na transitoriedade do palco. Quando Keats usa Shakespeare como a imagem modelo de capacidade negativa, se refere a um dos cânones maior da literatura mundial. E, paradoxalmente, como escritor, somente teve as suas obras editadas após a sua morte. O primeiro fólio, a primeira publicação de sua peça, data em 1623, ele morreu em 1616. Esses textos, conforme os conhecemos hoje, somente foram editados 7 anos após a sua morte. E o registro foi organizado por parceiros, atores da companhia, Joe Hemmings e Henry Condell. O teatro, a arte da transitoriedade, não fosse a memória desses atores, as peças de Shakespeare corriam o risco de não passarem mais do que os sonhos de uma noite de verão, que se evanece na aurora do esquecimento, quando nós amanhecemos. Transitoriedade e a cesura. A transitoriedade é a essência do movimento da cesura e do pensamento, cuja associação livre se encontra entre o risco de evanescer e o risco da afirmação certeira da certeza. A negação da dúvida, a invariante, calcifica a capacidade negativa, destituindo sua qualidade essencial. A pressão de tolerar o transitório de um lado em confronto com uma busca desesperada de certeza se eterniza no instante da necessidade imperiosa de um ponto fixo para alavancar o universo, fixar como marcos do descobrimento, marcos da propriedade e do domínio. A certeza passa a ser uma espécie de capitalismo emocional. O negativo que negativa, negando a atividade, criando a propriedade. Os princípios éticos e estéticos apresentados por Schuster num dos volumes gestados dentro do Instituto Bill são o princípio da certeza, advindo da formulação de Heisenberg, que nos dá conta da impossibilidade de verificação de um evento devido à limitação intrínseca tanto do observador quanto do objeto observado. A incompletude do pensamento sustenta não haver ferramenta mental para esgotar qualquer assunto. A infinitude apresenta-se como um duplo infinito, infinito dentro e infinito fora. A indecidibilidade da origem de um pensamento que surge no vínculo como um modo de crítica ao narcisismo autoral e apropriação da propriedade, e evidencia que as ideias emanam do vínculo, e, em especial, da turbulência do encontro. A negatividade, de onde a sombra e luz se associam ao objeto iluminado de um lado e obscurecendo de outro, sem memória, sem desejo, sem necessidade de compreensão. A singularidade, que confronta o narcisismo e o socialismo, colocando em diálogo o espectro. E, por fim, a complexidade, aliando todos os princípios acima citados, o palimpsesto, com várias versões de si mesmo, da verdade, dos fatos, formulando um conjunto de possibilidades do pensar apontados para o novo, cujo oitavo elemento seria a capacidade negativa que permite o trânsito e o transitório,
permite tolerar o pensamento abstrato em relação ao concreto, permite hipóteses e suposições, e imaginação, a tolerância entre opostos e permite o fluxo da vida em sua contínua descontinuidade, todo dia e acaba. Num viés oposto, mas complementar, o Leandro Stickmans nos fala das 4 perspectivas da intolerância. A primeira se refere à intolerância ao infinito, onde o continente pode ser tão amplo que não se tem sobre o que se apoiar para construir o crescimento. A impossibilidade de acolher o infinito ao mesmo tempo. Quando o finito se apresenta, a impossibilidade de acolher o determinismo resultante das escolhas. A vida humana entre esses 2 infinitos, um antes e depois, e no meio a censura vida-morte. O segundo intolerância do Leandro é a intolerância ao aleatório, onde o acaso se revela como um choque sobre a onipotência, obrigando o sujeito a reconhecer a sombra daquilo que não foi pensado, a pensar aquilo que não se pensa e reconhecer que existe um mundo muito amplo além daquele que existe dentro de mim. A intolerância à dúvida seria o terceiro elemento do Leandro, que pressiona em direção à invariante da certeza utópica na perseguição sobre um saber definitivo. E, por fim, a intolerância às escolhas, na medida que o inconsciente das possibilidades passa de um determinismo para o determinismo resultante, que nos insere e, ao mesmo tempo, nos exclui. A intolerância à frustração se manifesta na parte psicótica da personalidade, a qual cria lógicas próprias, visando celebrar a superioridade, estancando o movimento da censura e acaba impedindo acesso a tudo aquilo que se define como vida em si. Dionísio e Apolo. Esses 2 deuses gregos, representam 2 estados mentais, 2 modos de pensar e do pensamento. Dionísio é o deus do teatro, as forças telúricas do movimento, erotismo, fertilidade e das transformações. Apolo, por outro lado, representa a beleza, o equilíbrio, a harmonia e a estabilidade de formas perfeitas. Um representa o mundo das paixões e o outro das transformações, um dos movimentos e o outro da estabilidade. Dionísio, que nasceu sob o signo da traição de Zeus, com a mortal Semele, onde Dioniso se disfarça de um ser humano, põe um corpo mortal e a engravida. Hera, a mulher de Zeus, e ciumada, estimula a Semele, a curiosidade de Semele, a convencer para que Zeus se mostre na sua imagem divina. Zeus, seduzido por Semele, cede ao pedido da mortal e se revela na sua imagem, que é feita de luz, intensidade e luminosidade e verdade intensa. Essa iluminação, quando Semele olha para isso, como se olhasse para o sol, ela é incinerada na mesma hora e ela vira cinzas. Né? Zeus, percebendo as consequências da revelação, ela está grávida de Dioniso, né? Percebendo que acontece com o Semele, ele, num gesto desesperado, retira Dioniso no meio das cinzas e insere na sua coxa, que, desse modo, onde ali na coxa de Zeus, Dioniso vai terminar a gestação. Depois dessa dupla gestação, ou seja, no corpo da mãe e na coxa do pai, Dioniso vai acabar nascendo e ele é ainda escondido durante uma boa parte do tempo, toda a infância, dentro de um lugar onde ele é criado como uma menina, onde aparecem assim, as duplas imagens. Né? Tem algumas imagens de Dioniso com um efebo e a outra imagem dele já maduro, que é uma de barba, másculo, etc. Então, essa dualidade das transformações. Dioniso é constantemente associado, por isso mesmo, a transformações
e o teatro, a arte do evanescente, que deixa apenas marcas emocionais, né? Apolo, no polo oposto, se refere ao equilíbrio e à beleza, que era onde era consultado no templo para o restabelecimento da ordem, né? Então, ele é um Deus da luz, da razão e da busca da verdade, da beleza e da razão. Apolo representa a estabilidade, a invariante na ordem estética estabelecida. A invariante representada pela estabilidade, pela lógica da segurança, enquanto, por outro lado, a espera de um padrão se refere à lógica da paciência, um tempo necessário para que o fato selecionado se manifeste, a incerteza se possa ser contida pela capacidade negativa. A cesura entre a mente do paciente e a do analista sofre constantemente a ameaça de uma invariante que pode negativar a experiência. O risco de obturar o desconhecido, transformando em algo banal. Como Édipo, que ao invés de seria uma ficção, como se Édipo, ao invés de decifrar a esfinge, ficasse hipnotizado frente à terrível cantora. A impossibilidade de lidar com o trânsito entre o dionisíaco e o apolíneo congela invariantes e impede transformações. A barreira de contato perde sua característica e vira um muro. E o mito, enquanto ponte entre o sonho e a experiência, se transforma numa estátua de sal, preso à impossibilidade e certeza. Uma vez travada a catraca emocional, se impede o acesso a ó, congela o desconhecido, e resta aquilo que não se sonha e que não se esquece. Não se surpreende, por isso mesmo, com a emergência do inconsciente. Não há surpresa. Abafado sempre em si, sob o manto de uma interpretação totalizante ou uma ideia totalizante. Resta, então, esperar o inesperado. Conclusão. Tudo que falei até agora, suponho que seja verdade. Mas também suponho que nem toda a verdade tenha sido dita, porque não tenho acesso a toda a verdade. Nem sobre o que há de verdade em mim eu posso garantir que o seja. A invariante, o trabalho da morte, é totalizante e invencível. No pensamento, se coloca com um figurino do fanatismo, mas o ator, por trás do figurino, é a voracidade e a inveja, e se tornam indistinguíveis um dos outros. A surpresa, a espera do inesperado e a serendipidade ficam suspensas. Hoje vivemos um mundo saturado pela perda de memórias sociais e individuais. A memória nada mais é do que uma autoficção. Toda memória é uma ficção. O mundo do esquecimento se apresenta entre o fato e o sonho. A invariante negativa aprisiona os fatos ou os sonhos, ou em um e outro, como proteínas beta-amiloide que se acumulam na alma, fazendo aprisionamentos. A aurora do nosso esquecimento, a cesura desperta o inacessível, congelando-se na grande invariante da morte, apagando seus vestígios. Desesperado por migalhas de certeza, a humanidade se agarra aos mais loucos com suas soluções mais mágicas. Uma invariante negativa, não sei se é possível sustentar essa teoria, mas que me fez, pelo menos, chegar até aqui. O limiar do esquecimento das impossibilidades ou a lembrança sincopada do impossível. Então, volto para a epígrafe. A presença ilusória mais forte do que o real. O luto das possibilidades. Então, repetindo a epígrafe. Essa sensação na qual a presença ilusória da minha mãe é mais forte que a sua presença real, é sem dúvida uma forma de esquecimento. Era isso que eu tinha pensado
para trazer para vocês. Certíssimo, foi. Então, está aberto para comentários, trocas, perguntas, enfim. Tem que o time, tem tempo. É muita coisa, precisa digerir aos poucos também, porque eu também tenho que digerir o que eu escrevi. Ou o que se escreveu em mim, né? Eu sempre tenho um pouco de conflito entre o autor e a obra. Porque eu sempre acho que o autor ele é escrito pela obra. Eu acho que o cara que acha que é um escritor, ele está tentando ser o pensador de um pensamento que se produziu dentro dele. Então, assim, quando eu fiz esse trabalho, eu estava atrás dessa ideia da invariante negativa, que eu não sei se eu consegui tocar, né? Mas é que essa ideia estava muito forte em mim e eu tentei achar um caminho para ela. Eu tentei abrir caminhos para que ela emergisse. Posso falar? Todo mundo pode falar. Oba! Ótimo. Depois da tua fala fica difícil falar, mas eu vou tentar. Muito bom, Júlio. Primeira vez que eu escuto a invariante negativa e ela já não me sai mais da cabeça. Ela ficou aqui em cima da minha cabeça, né? Me parece que a tua fala, vamos dizer assim, a captação daquele vulto passageiro que tu falas, né? A gente sabe que sempre o indivíduo ele mostra um aspecto da personalidade que é constante, que é invariável, que não muda, que seria, vamos dizer assim, o establishment interno, né? Nem que seja, o Bion vai dizer lá em Atenção e Interpretação, nem que seja na volta no dia seguinte na sessão, né? Essa imutabilidade, né? Eu acho que vou dizer como é que eu escutei, né? A invariante negativa, ela estaria, vamos dizer assim, entrelaçada com o establishment interno, com a manutenção do establishment interno. Ela seria um obstáculo dentro daquelas intolerâncias que o Leandro fala, ela seria um obstáculo à captação do vulto passageiro. Ela se colocaria, vamos dizer assim, tu falou agora, que eu escutei hoje no consultório, a proteína beta-amiloide, né, responsável pelos esquecimentos, né, pelas demências no nosso cérebro, né, e na nossa alma e na nossa psique, talvez tu estejas fazendo uma alusão à proteína beta-amiloide psíquica, esteja chamando ela de invariante negativa. Boa. Quero te escutar mais, Júlio. Muito bom. Adorei o que tu falou. Tá? Entendi um monte de coisa que eu escrevi agora. Mas vamos botar mais gente para conversar? Vocês acham? Claro. Posso falar? É muito interessante, porque quando eu li o título, né, eu não sabia o que tu ia falar, invariante negativa na capacidade, eu achei genial, porque eu pensei que tu ia colocar como a capacidade negativa
o adjetivo negativo eu achei que tu ia manter no invariante. E na minha cabeça, o invariante negativo seria o trânsito, seria aquela possibilidade de nunca parar. Então, é uma invariante que, por si só, ela permite a transformação. Uhum. E eu amei essa ideia. Agora, tu foi falando, e principalmente quando a Bia falou, eu falei, não, mas o negativo aqui está sendo utilizado com um outro adjetivo. Tu perverte a ideia da capacidade negativa utilizando o negativo como uma outra função, não da capacidade negativa, que eu Uhum. também achei genial. Então, o título por si só já me botou num invariante, entendeu? Que é assim, bom, tem uma. Quando a gente fala de um invariante negativo, a gente está falando de uma impossibilidade da transformação, de que aquilo vá caminhando, né, para aquele negativo da capacidade negativa, Uhum. que, por outro lado, também o jeito que tu vai colocando vai ser um negativo daquilo que não permite o trânsito mesmo, né? Então, já no título eu achei muito bacana porque abre vértices de ideias, né? Eu adorei teu trabalho, Júlio. Bom, assim, eu acho essas duas observações são bem, a Beatriz e a Maria agora, que essa ideia da invariante negativa, né, como é a mais, porque assim, a invariante negativa da capacidade, daí fica aí o hiato da capacidade negativa. Então, a invariante, a negativa, ela se antecipa e faz um jogo duplo de permissão e de estancamento, né? Então, assim, esse movimento transitório que tu captou é o movimento da cesura, né, que vai se produzindo e que é uma invariante em toda a obra de Bill, né? Quer dizer, desde o início, né, desde a função alfa da rede de contato, essa ideia, né, da cesura já está presente, ou seja, do movimento da esquizoparanoide depressiva, tem várias invariante de transformação, né? Tem vários assim assinalamentos ao longo da obra em que essa ideia é uma invariante, o transitório, né? A continuidade e descontinuidade, que ele só vai falar na cesura em determinado momento, né? Mais para o final, mas se a gente olhar de trás para frente, ela vai ver que a ideia da cesura está o tempo todo. E a ideia da cesura está ligada a essa ideia do trânsito e transitório. A negativa, a invariante negativa da capacidade negativa, ela é aquilo que não permite o trânsito, né? Então, assim, ela está engessada em vários elementos. Então, eu estava tentando, como a Beatriz bem colocou, ela obstaculiza esse vulto passageiro, esse movimento, essa captação que a gente tem e depois, quando vê, já escapou, tá? Trabalhando em cima dessa ideia do inconsciente consciente e inacessível. Ou seja, essa acessibilidade a alguma coisa que acontece na nossa mente, ela é extremamente rápida e transitória. Né? Quando eu comecei, no primeiro ano no CEP, tinha o Tucci, né? O Zimmermann, né? José Zimmermann, ele, no seminário, ele disse assim, né? Assim, vocês acreditam, a Magda devia estar no seminário também, vocês acreditam, o que vocês pensariam se eu dissesse para vocês que todos os dias vocês têm uma alucinação? Todo mundo já, para um pouco, não é bem assim. Aí, assim, ó, esses movimentos assim, alucinatórios, rapidíssimos, passam tão rápido que a gente não mal consegue. E essas ideias que a gente consegue ter, também elas passam muito rápido. Né? É como um sonho de uma noite de verão. Se não tem alguém para escrever os textos do Shakespeare, o Shakespeare não existiria como a gente pensa hoje. Alguém fez esse papel apolíneo de estabilizar, né, o establishment, para segurar o gênio. Mas o movimento está sempre se evanescendo, está sempre escapando. Né? Olha o título que o Bill usa: A Aurora do Esquecimento. Né?
Então, assim, o amanhecer do quê, né? Quer dizer, digamos, é algo que se manifesta a partir do esquecimento, a partir do amanhecer, né, dessa transição, e que vai criar um jogo de sombra e luz, que é algo que faz a aurora. A aurora é esse amanhecer, né? Nós estamos na escuridão, né? Tudo escuro, de repente, da escuridão começa a aparecer algumas formas, né? E, paradoxalmente, a gente esquece, né? Quer dizer, é o sonho que escapa. Por isso que eu coloquei essa epígrafe, porque ela é totalmente desconcertante, porque a gente se lembra mais, a Annie Ernaux, esse é um texto que ela escreveu sobre a mãe dela, né? Chama Uma Mulher, né? Não sei se vocês conhecem o trabalho dela, ela faz um trabalho de autoficção, que se chama Narrativa do Eu, também é outra, assim, várias. É onde são formas em que o romance não se apresenta assim exatamente como romance, não se apresenta, no entanto, como um documentário, não se apresenta como uma reportagem, nem como uma poesia, nem como uma história. É uma história que a gente não sabe o que é ficção e o que não é mais. Porque é a história que emana de dentro da pessoa. Ela cria uma história e faz considerações. Não é assim um relato autobiográfico, no entanto. É e não é. Então, assim, e aqui nessa, ela fala uma coisa que é muito chocante. Né? A, a, a presença ilusória não, é mais forte que a presença real, e isso é uma forma de esquecimento. Né? Esquecimento do quê? Da ilusão, do real, do que é. Quer dizer, é um mundo que se constrói, né, dentro de uma capacidade que, né, tingida de paradoxos. Né? Contraditório toda hora, tentando achar um caminho. Né? Por isso que eu tenho, às vezes, pessoas reclamam que eu falo muito da cesura. Porque a cesura é um movimento, né? Dentro e fora o tempo todo. E pegando a frase da Bia, né? A proteína beta-amiloide, é o que tinge todo o fanatismo atual. Né? Ela cria certezas, convicções, ela apaga a história, né? e, e obriga a criar, né? Isso é comum a gente ver também, né? Mesmo nos lapsos que todos estamos fazendo, né? Eu pelo menos estou, de esquecer o nome, se lembrar, a gente fica dando volta para chegar. Né? Outro dia estava num grupo do pessoal da minha turma da medicina, e daí tinha dois conversando. E aí eles começaram a falar assim: ah, como é o nome daquele cara ali? Ele é meu vizinho na praia, ele mora no edifício, na porta da frente. Porra, agora eu não consigo lembrar o nome dele. Eu disse, não, eu conheço, eu já operei ele. Ele tem tantos anos, a mulher dele isso, ele mora não sei o quê, ele fez uma cirurgia, tinha uma vesícula, não sei o quê. Eu sei de tudo. A pressão dele, mas não me lembro o nome. Então, assim, a gente está vivendo um momento que é difícil saber os nomes, que a gente perde isso. Não é só pelo, né, o Alzheimer que avança, é algo que está difícil de nomear na nossa vida, no cotidiano da nossa vida. E que joga a gente dentro do esquecimento um pouco assustador, mas importante. Porque o esquecimento tem esse duplo viés, né? Pode ser o esquecimento da aurora, de algo que está dentro de mim, ou pode esquecer de algo que escapou de mim, que já não é mais meu. Aí eu gostei que a Bia destacou ali o vulto passageiro, né?
Achei muito bom. Que quando a Bia falou, o vulto apareceu. Quando ele apareceu na escrita, ele passou rápido, assim. Na última revisão Uhum. apareceu o vulto passageiro. Agora, Uhum. quando ela falou, ele voltou com todo fulgor. E a questão do vulto alude à ideia que tu descrevia muito bem, a característica estética da aurora, né? A característica estética da aurora, ela, vamos dizer assim, ela se impõe em primeiro lugar pelos vultos das formas, até que a luz se faça mais e mais e apareçam as formas, né? E, Mas tem um momento efêmero e transitório de vultos, né? Eu gostei muito quando tu falou do vulto e passageiro, né? São frações de segundos, não é uma sessão de análise, né? né? A Patrícia quer fazer um comentário também. Boa noite. É que eu não achei a mãozinha, não sei por quê. Mas assim, eu queria. Foi muito difícil captar alguma coisa, mas o que ficou marcado para mim, Júlio, quando você fala da obra de Shakespeare, né, de ter sido publicada só a posteriori à sua morte, e esse tema, né, essa palavra invariante negativa, para mim é novíssimo, assim, e foi o que me instigou, né? Mas assim, o que eu pensei foi assim, não sei se o que eu vou falar vai fazer sentido, se vai sair muito fora, mas assim, eu pensei num fazer analítico no qual as palavras são consequência de um trabalho anterior, silencioso, que foi sendo feito a partir das próprias emoções do analista. Fiquei pensando em algo assim. E fiquei refletindo sobre a vitalidade contida, nesse caso, no movimento de trânsito, né? Por exemplo, trânsito assim, entre transferência e contra-transferência. Uhum, É isso. claro. Não, esse trânsito aí, de novo, né, a ideia da cesura, né, entre a mente do analista e a mente do paciente, né, dentro desse processo, né, define lá na censura, né, no humor transitivo e intransitivo, ou contra-transferência, né, a fase ter mais continuidade, né, entre o sistema quântico e o sistema de ondas, né, do que a impressionante cesura do nascimento. E que a investigação não é no vínculo, né, na contra-transferência, né, e que vai também mobilizar, como outro dia o Arnaldo comentou, né, o humor transitivo e intransitivo, ou seja, os afetos, os vínculos, né, são mobilizados. Então, né, entre o analista e o paciente, tem uma cesura que justamente é onde é a área é o ateliê, é o ateliê de criatividade da dupla, nesse ato entre as mentes, nesse encontro-desencontro. Né? Bem, acho que a tua lembrança, a tua colocação faz sentido para mim. E
digamos assim, esse estranhamento que da invariante negativa é o, digamos, é o mote que veio para mim, né? Que eu também nunca tinha ouvido falar. Então, assim, eu acho que esse é o trabalho, né, da clínica, de poder pensar o que não se pensou, né? Essa ideia, né, quando os pacientes falam, nunca pensei nisso. O que a pessoa deveria pensar? O que eu só o que eu penso é o que existe, né? Assim, quando a gente se defronta com alguma coisa que a gente não pensou, a gente está ampliando a alma, como está tentando lidar com alguma coisa além da gente mesmo. É uma que eu não cheguei a desenvolver, porque são muitas coisas. Por exemplo, seria relacionado à ideia de esperar o inesperado. Como é que vai esperar o inesperado, né? Se a gente já está esperando alguma coisa, nem que seja o Godot, né? Nem que ele nunca apareça. Mas também é lidar com a surpresa, com aquilo que emerge sem que a gente tenha planejado, que nos surpreende. Quer dizer, a gente sempre fala assim, uma ideia nova, tem que ter uma coisa nova. Só que a gente acha que o novo é conhecido. E se ele é conhecido, ele é desconcertante. Ele puxa o tapete. O que é novo, puxa o tapete. Se não puxou o tapete, não é novo, eu já conheço. Se eu não levar a rasteira de uma ideia nova, é porque eu já sei que ela vai fazer. Então, assim, e aí entra o terceiro ponto ali, que foi assim, que eu alinhavei assim, mais para me organizar do que, digamos assim, explicitar e desenvolver, que eu não consegui desenvolver, que é a surpresa, esperar o inesperado e a serendipidade, ou seja, de encontrar aquilo que a gente não está procurando, embora esteja procurando. Então, assim, são esses elementos que mantêm esse espaço, né, da capacidade negativa e que ele pode, a qualquer momento, ser bloqueado. Um dos bloqueios mais comuns é, assim, é banalizar, né? Tanto como eu já sei, como, isso é uma ideia de fulano, isso aconteceu, isso, mas isso aí já estava no Freud, isso aí não... É uma ideia, é uma dificuldade de lidar com uma ideia de uma forma singular. Não acho que essa ideia negativa, seja uma ideia nem original, nem sei se ela vai durar quando terminar esse encontro, né? Mas ela fez eu me mexer, foi o que eu falei ali no final. Não sei como é que eu, mas cheguei até aqui. Chegamos até aqui. Posso falar? Quem sou eu para dizer que não? Gostei tanto do teu trabalho, Júlio. Que coisa mais interessante, assim, como é uma ideia que movimenta, né? Essa tua ideia que tu traz. E a Beatriz falou, né, que ficou na cabeça. Eu também fiquei com essa ideia na cabeça, assim, né, do invariante negativo. E eu fiquei pensando, assim, como a ideia transitória, né, como ela se movimenta e se relaciona com toda essa insustentável leveza, né? Que ela precisa dessa insustentável leveza, né, para circular, então ela é rápida, né? E como ela precisa do grupo, né? E nesse sentido eu acho que ela ganha a intensidade para se manter, né? Que nem tu disseste, né? Que se alguém não, se os atores não contassem os personagens do Shakespeare, a gente não saberia das histórias, né? Um absurdo pensar nisso, né? Então, mas ao mesmo tempo tem essa força, né? Que o grupo, se conectar, ele faz esse trabalho também, né? De manter a ideia, né? E se ela não paralisar, né, nesse invariante negativo, né, de em algum momento alguém da corrente romper e não carregar, né, a nova ideia. Então, fiquei pensando um pouco nessa relação que tu faz, né, desse bloqueio e desse movimento, assim, né,
E claro, a ideia fanática, né, é uma ideia que ela utiliza de outra força, né, me Uhum. parece. Ela é muito menos criativa e utiliza uma outra força, né, uma outra forma de se manter, né. Sim. Pensei algumas coisas por aí, assim, mas achei muito rica essa ideia, fiquei também com ela na cabeça. Uma coisa que agora a Marta está falando, né, essa ideia esse contato com uma história, né, com uma ideia que foi um pouco que eu tentei desenvolver, né, como uma imagem, né, o quanto é difícil olhar uma coisa de verdade. Ou seja, no mito ali do Dionísio, Zeus, né, Zeus ele consegue se relacionar a Semele se ele tem uma forma humana, ou seja, se ele tem uma interface humana. Quando ela tenta ver ele, seduzida por Hera, né, que era uma baita do nascimento, né? Então ela tinha ciúme, e o Zeus era um baita do velhão, né? Então, assim, ela fica com ciúmes e instiga ela a querer ver, a curiosidade, eu quero ver como é que tu é de verdade, né? Quem olhar os olhos de Deus. E quando ela vê, ela é incinerada, porque é muita luz, né? É a luminosidade divina, né? Parece a luz, né? Faz uma luz, né? E, digamos assim, essa é um pouco uma dificuldade que a gente tem. De um lado, pegar e enfrentar a certeza, e de outro lado, enfrentar a certeza, o fanatismo nessa perspectiva que estanca, e do outro lado, a inacessibilidade da luz, da verdade, enxergar uma coisa. A gente não quer acreditar. A gente vê uma coisa e a gente não quer acreditar. A gente tem dificuldade de acreditar naquilo que vê, porque é muito intenso. Se não tiver um filtro, a gente não consegue olhar. A gente não consegue olhar para a luz. Não consegue enxergar coisas se não tiver uma certa cegueira. A ideia do Freud da carta do André. Há que se cegar artificialmente. Aquele o exemplo de bem contemporâneo, para quem gosta de corrida, né? Eu gostava até a morte do Ayrton Senna. Mas o Ayrton Senna, ele tinha uma história que ele contava que era assim, quando ele ia fazer a, entrar no túnel lá em Mônaco, então assim, eles estão numa luminosidade absurda, né? Luz do Mediterrâneo. Aí ele entra no túnel a 300 por hora. Ele vai percorrer uns 600 metros, ou talvez mais, eu não sei muito bem quanto, no breu. Então, o que ele fazia? Um segundo antes de entrar no túnel, ele fechava os olhos. E quando ele abria, ele já estava dentro da escuridão. Aí a retina dele se adaptava mais rapidamente, porque se ele vem na luz e vai para a escuridão, ele ia ter mais tempo de cegueira do que se ele fechasse os olhos, entra, e aí quando ele abre, já está no escuro, porque ele já fez uma rápida adaptação e já está no escuro, e aí ele enxerga melhor do que os outros. Então, assim, essa ideia da luz e sombra e de enxergar as coisas é uma ideia que, para mim, assim, faz muito sentido, né? Pelo menos está fazendo por enquanto, né? Porque é como a gente diz, toda verdade é passageira, né? E a gente não tem como se garantir. Por isso que eu falei, eu não sei, talvez seja verdade para mim, talvez daqui a pouco não seja mais. Porque a gente está assim dentro desse âmbito, né, da autoficção, ou da memória como uma forma ficcional, né? Claro que você vai dizer assim, mas isso aconteceu. Tem uma pessoa da minha família que ela se lembra de tudo. Só ela se lembra. E ela é, assim, a dona das lembranças familiares. Naquele dia tu estava com tal roupa, tu fez isso. Eu não sei se aconteceu, mas ela crê nisso. Eu não acredito muito.
Eu acho que tem mais ficção na memória do que supõe a nossa filosofia, né? Então, assim, a memória é sempre uma recriação de algo que a gente viveu, mas que a gente tem uma captação parcial. E com essa captação parcial, a gente tenta reconstruir alguma coisa que é a ficção de mim mesmo. É o trabalho da análise. Se é assim ou não é assim, ninguém vai poder. Eu me lembro de uma coisa que aconteceu quando eu tinha 4 anos. Se é assim, eu não sei. Se foi assim, como é que a gente vai saber? O que faz é que tem valor. Se eu consigo trabalhar isso, isso pode ter um efeito sobre a minha personalidade, sobre o meu estado emocional, sobre a minha capacidade de me vincular. Não porque era verdade, mas porque tem um valor específico de verdade, de convicção, de sentimento, a verdade emocional. Se é que é possível pensar assim. O Otelo quer falar também. Ah, só estou esperando, ele está se coçando aquela barba ali há horas. Brincando agora, dei vontade para posso falar? É, eu me lembrei, Júlio, de um texto que eu li recentemente do Inácio Gerber, que ele fala, ele se aproxima da física quântica do emaranhamento, de que um fóton, um elétron, pode estar sincronizado de alguma maneira com o outro que está a bilhões, a quilômetros e quilômetros distante. E aí e essa ideia, e ele relaciona isso de alguma maneira com a comunicação sutil, vou usar esse termo assim para ser leve, a comunicação sutil em psicanálise, que é algo novo, difícil de aceitar. Aí eu pensei que, se, de certa forma, essa invariância negativa não está justamente perto daquilo que está próximo, né? Que está próximo nesse sentido, né? E de que poder ver essa relação que é tão distante como essa que o Inácio propõe, ela só surge como um vulto, ela surge como um instante, né? Algo assim que escapa, é rápido, né? Então, aí me lembrei disso, né? Quer dizer, o que tá próximo, que está mais com os referenciais, até teóricos, tudo, referências todos que são mais confortáveis para a gente, assim, eu acho que está se não existe mesmo uma invariância negativa como uma dificuldade de alcançar a capacidade negativa com aquilo que propõe realmente que o novo chegue perto, né? Sim. Eu me lembrei desse texto dele, é só mais um reforço, um comentário do que eu acho que faz Muito sentido. bom. Gostei muito dessa ideia, dessa comunicação sutil relacionada ao entrelaçamento, emaranhamento. O Leandro trabalha essa ideia do entrelaçamento, ele usa mais a expressão, mas é a mesma questão, né? O emaranhamento, quer dizer, quando se sincronizam dois elétrons, né? Um muda e o outro muda imediatamente, né? E não é pela comunicação por identificação projetiva, porque ela é quase instantânea, né? É quase como está sincronizado aqui, sincroniza, muda aqui, muda lá, né? Faz um movimento aqui, imediatamente, por estar sincronizado, vai acontecer. Então, achei interessante, porque aí tu criou, dentro dessa ideia, a distância, né? Essa comunicação científica tem a distância, onde algo se comunica à distância, e que não existe um meio que viabilize isso, né? Ou que não tenha ponte, né? A palavra, afeta, algo que ainda está desconhecido dentro do vínculo. E essa ideia da invariante negativa como aquilo que é adjacente, ou seja, ela está mais perto da desincronização, né, do aquilo que não sintoniza, ela é uma dissintonia. Então, pegando essa tua construção, que eu achei muito boa, a invariante negativa é uma dissintonia. Então, é algo que não sintoniza, embora esteja no lado, né, seja adjacente, né, adjacente e estranho ao mesmo tempo, né? É interessante essa ideia, porque aí também é o inimigo próximo, né? O inimigo dentro também, né? O estranho, né? O estranho que a gente não consegue sintonizar com ele mesmo, né? Os duplos
do Dostoiévski, do Stevenson, o gêmeo imaginário, né? Aquela dualidade que ela mais dissocia do que se sincroniza. Não sei, te acompanhei aí na tua viagem, peguei carona no vulto, passageiro, Obrigado. passageiro das tuas ideias. Muito bom. Ah, posso falar também? O... Eu lembrei de uma ideia que para mim foi recente, que eu acho que quebrou com algo que já estava muito marcado, talvez lá do Freud, sobre entropia, essa tendência ao desligamento, que me parece que é uma interpretação sobre o passado. E aí eu vi um cara falando sobre entropia como uma dificuldade da previsão, né? A característica da coisa e que dificulta a gente de prever. E aí, bom, agora escutando vocês e pensando na verdade, na viagem também, mas na verdade passageira, me veio essa ideia assim da importância da entropia como dificuldade de previsibilidade, né? E carregando possibilidade do novo, do criativo. E, bom, acho que agora as coisas começaram a fazer sentido aqui. Esse tema é muito bom, né? Da entropia, né? Como o sistema pode se desorganizar por si mesmo, né? Do ponto de vista político, está relacionado àquele livro famoso, né? Como as democracias morrem, né? Elas morrem de dentro para fora, né? Quer dizer, o desgaste vem de dentro do próprio sistema. A entropia, ela tá, não sei se é exatamente nessa perspectiva que tu está trazendo a entropia, mas a entropia ela fala digamos, do desgaste inerente de qualquer sistema. E eu acho que isso é uma coisa muito boa para a gente aplicar dentro do mundo da mente, do mundo emocional, porque a gente está vivendo muitas situações de desequilíbrio ecológico. Então, assim, tem uma homeostasia emocional que está em desequilíbrio, né? É só tu andar de carro que tu vê que a gente está vivendo um desequilíbrio, né? Ou seja, a relação social, o contrato social, ele está aviltado por um desequilíbrio. Quer dizer, o sistema está no desgaste, o social, no sistema social, tem um desgaste muito grande relacionado a essa ecologia ou homeostase deficitária. A gente não está conseguindo se refazer, né? Energias né, que possam ser reaproveitáveis, né? A gente está assim, queimando petróleo, queimando reserva, queimando floresta, queimando neurônio, né? Queimando relações, né? Queimando florestas, queimando. Assim, tem um desgaste, né? Que está ligado a um desequilíbrio, que pode ser pensado da perspectiva da falha da função alfa, a falha da capacidade de pensar, né? Ou pode ser pensado nessa impossibilidade de pensar, dessa invariante negativa que congela e não reconhece o adjacente, não reconhece aquilo que está mais próximo. O cara que está com o carro no lado meu e eu toco para cima, porque eu quero dobrar à direita. Eu quero dobrar à esquerda, o cara quer dobrar à direita, ele vai me fechar por causa disso? Posso falar também aqui? Oi, Júlio, pô, saudade.
por causa disso que eu vou falar. Faz tempo que a gente não conversa. Quando eu vi o título, eu vim aqui te ouvir e ouvir o título, tá? Queria te avisar isso, as duas coisas. Eu me lembrei do teu artigo que tu escreveu no, no volume 2 da... Grade negativa? Tu já foi... Eu sei que a ideia foi tua, né, de escrever o Arnaldo, mas a ideia foi tua, a grade negativa. Ali teve vamos dizer assim, tu teve uma audácia de brincar, ali tinha a palavra negativo, e agora tu vem com o invariante negativo. É muito bacana quando a gente se dispõe a ouvir e ficar chacoalhado, no caso por ti, né? Porque tu mexeu em nomes que tinham certos lugares na arquitetura do trabalho do Bion e o negativo podia nos remeter para a capacidade, como podia nos remeter ao menos, ou parte psicótica, tu falou isso aí tudo já. O que eu queria pensar é que talvez tu esteja trazendo uma dimensão da relação do Dionísio com Apolo, que o Apolo é o invariante e o Dionísio não está sendo observado ou sentido como um grande inimigo, por exemplo, ou não observado pelo Apolo, né? Porque o invariante é a continuidade, aquilo que dá continuidade dentro das rupturas e das mudanças. Se a gente pensar que as rupturas e mudanças é o Dionísio, a invariante negativa é algo que torna intolerável o Dionísio para o Apolo. Eu me lembro no texto do Nietzsche, O Nascimento da Tragédia, que ele tenta discutir o que é a criatividade a partir da discussão desses dois personagens da mitologia grega, né? E eu acho que se tu fez isso, não sei, mas a mim me provocou essa ideia, e talvez tu esteja tentando propor uma conversa do tema da invariância na obra do Bion, além do que simplesmente parte psicótica e não psicótica. Então, eu queria te agradecer por tu te dispor a receber essa ideia, como tu mesmo disse, e traduzi-la para nós. E eu acho que isso nos permite de pensar, poxa, que coisa interessante, o fenômeno clínico que pode estar embutido nisso, que tudo que tu está caracterizando aqui, exigiria que a gente agora tivesse boas conversas de bares, com vinho, chopp, hambúrguer e filé, sei lá, para seguir nessa jornada aí, né? Então, eu queria te agradecer pelo esse novo negativo que tu traz à tona, né? E como talvez tu esteja trazendo uma figura clínica e nomeando ela de alguma maneira que possa abrir de a gente observá-la melhor ou sair do segmento que possa estar viciado já, né? Inclusive, né? Então, muito obrigado por isso aí. Eu que agradeço, né, Júlia? É sempre bom falar contigo, né? Tem uma história longa, né? De conversas, desde conversa na praia, Camboriú, uma história longa, o estaleiro, estaleirinho, né? Tem um monte de histórias, né? De carro roubado lá, né? Então, assim, tem várias histórias assim que a gente tem em comum, né? Então é sempre bom assim retomar, fazer essas elipses, né? E especialmente nesse assunto, né? Porque essa ideia de Dionísio e Apolo, né? Como tu trouxeste, né? Quer dizer, ela está, eu não sei se é a primeira vez que está formulada, mas ela está explicitamente formulada, né, por Nietzsche, né? Que é uma especialidade tua, né? Então assim,
Acho que aí aparecem depois autores que vão, a Camille Paglia também vai trabalhar dentro dessa perspectiva da Dionísio e Apolo, que é Dionisíaco, que é Polílio, né? E, e é uma dualidade importantíssima, assim, né? Porque ela tem esse efeito mítico, né? De deuses, etc. E, e ela é plena de imagens, né? De poesias, de imagens, né? Então, isso ajuda a gente a pensar. E o reparo que eu faço, o único ali, assim, ó, a, a indecidibilidade de quem escreveu as coisas, a grade negativa, ela está presente, né? Porque ela apareceu dentro do. Ela pode ter sido até formulada pela minha boca, mas ela não foi minha, porque ela surgiu dentro de um grupo, né? As coisas que eu fiz de boa, a maioria eu nunca fiz sozinho, né? As peças de teatro, nunca fiz sozinho. Os trabalhos clínicos eu não faço sozinho, né? Então, assim, eu acho que aí tem uma questão que é assim, do pensamento sem pensador e do pensamento compensador. Compensador, né? E o pensamento compensador. Isso é uma verdade. Agora que eu falei, eu entendi. Agora, essa ideia da autoria é sempre muito complexa, porque a gente está sempre lidando com essa indecidibilidade, né? Quem é que está pensando aqui, né? Eu estou falando, mas está todo mundo aqui, deixa eu ver quantas pessoas estão agora aqui. 43 pessoas. As 43 pessoas, cada um está pensando uma coisa. Pô, fechei a minha. Cada um está pensando uma coisa e está produzindo a partir das ideias de quem falou e de quem não falou, né? Sempre tem o efeito do não dito, né? E esse efeito do que a gente não diz, às vezes é tão importante quanto o que diz, né? Quer dizer, digamos assim, a condensação que aparece na ideia do luto de possibilidades, né? A pessoa às vezes não está sofrendo pelo que ela perdeu, mas está sofrendo pelo que ela poderia acontecer e não aconteceu. Quer dizer, o luto das possibilidades futuras, né? E é uma síndrome clínica hoje em dia, que as pessoas, né, elas estão toda hora com medo de perder alguma coisa que elas não estão vivendo. Então, com essa questão de redes sociais, de exposição, de postagem e tal, a gente está sempre com a sensação, né? Agora eu comecei essa atividade, aí a Maria tinha recém-terminado, daí eu fiquei assim, pô, por que eu não fui assistir? Por que eu não vi a Maria antes? Então, assim, a gente está sempre de luto de algo que a gente não fez, do que poderia ter feito e não fez. E isso, hoje em dia, está tomando uma proporção muito grandiosa, porque cada contato que a gente tem, né? Então, se tem uma indecidibilidade tanto da origem quanto do uso que a gente faz daquilo que a gente não fez. Eu posso muito bem me martirizar porque eu não participei do encontro com a Maria uns minutos antes. Eu posso aceitar que eu não dava, né? E aí eu posso aceitar uma perda dessa possibilidade. Eu posso ficar me martirizando. Pô, por que eu não fiz isso antes? O que será? Né? O que aconteceu? Aí entra essa invariante negativa que congela as relações. E o uso que é feito é martirizar-se, mortificar-se. Pode se mortificar com uma coisa que a gente poderia ter feito e não fez. Bastante gente aqui, tá?
Posso Oi. falar? Já entendi que todo mundo pode falar. Bom, primeiro, obrigada pelas tuas colocações. E eu fiquei pensando, eu fiquei bem presa na primeira frase, a da Annie Ernaux, e eu Uhum. fiquei pensando sobre se a invariância negativa não pode estar na presença da ausência, né? Eu não sei, levei mais para esse lado, acho que da representação, e eu fiquei pensando bastante nesse movimento, nessa dualidade do que está presente e do que está ausente, nesse movimento também, né? Também acho que daria para juntar com as duas flechas da cesura. Uhum. Então, quando ela fala que a presença ilusória é como se fosse mais real do que a presença real, né? E isso é um tipo de esquecimento. Eu juntei um pouco com o que tu tinha falado em relação à representação, né, como memória dos escritos do Shakespeare. Então, quando é que ele está mais presente? É quando ele está sendo registrado ou quando a peça dele estava sendo encenada, né? Não sei, acho que são perguntas que não precisam ser respondidas, né? Mas não sei, fiquei pensando nessa dualidade, assim. Mas é bem estimulante essa tua ideia, né? Porque se a gente pensar, né, no como era feito o teatro elisabetano, né, e que provavelmente, assim como a coxa de Zeus, o Shakespeare devia escrever em cima da coxa, né? Porque o escrito tinha uma parte de, talvez tivesse uma parte de escrita, assim, mas certamente terminava de escrever no palco, né? Na sala de ensaio, né? No ateliê, né? No consultório. Então, assim, tem um aspecto de da coxa, né? De gestar alguma coisa e numa coisa bem transitória mesmo, né? Os textos que são assim escritos somente pelo Shakespeare, se não me engano, é Sonhos de uma Noite de Verão, e tem dois poemas longos que ele escreveu durante a pandemia, a peste negra, durante a pandemia em Londres, que os teatros foram fechados, eles não podiam, as pessoas não podiam se encontrar, e aí ele escreveu dois textos, né? Um deles é Lucrécia, né? E o outro eu não estou me lembrando agora. E os sonhos e a tempestade foi um texto que ele escreveu sozinho. Os outros textos todos tiveram participação de todo mundo. Tinha os atores que estavam sempre presentes, né? O Richard Burbage, fazia todos, se vocês querem saber, todos esses personagens, né, principais, desde Hamlet até Rei Lear, foram possivelmente interpretados pelo Richard Burbage, né? E a gente estava lendo no Joyce que no Hamlet o Shakespeare teria interpretado o pai do Hamlet, né, o fantasma, né, o espectro. Então, assim, é presença-ausência, né? Ele fazendo o papel do pai que está morto, fazendo uma aparição, né? Então, assim, é interessante essa ideia da presença-ausência, porque essa presença-ausência é a marca do negativo. Aí entra a questão da capacidade negativa, dos negativos, né? Menos K, menos L, menos H, também poderia se pensar aí, né? De construir a partir daquilo que não está, né? Do não dito, né? O dito não dito. Bem estimulante. Eu posso falar também? A fala da Paula me estimulou também quando ela fala presença da ausência, porque assim, eu já vinha pensando, quando o Júlio falou assim, não, cada um aqui pode estar pensando alguma coisa, né? Então eu pensei na coisa da assimetria. Aí eu pensei também, né, ao invés de uma simetria heterogênea, uma assimetria. Aí eu pensei no modelo do movimento browniano. Eu trabalhei muitos anos com microscopia, né? E o movimento browniano,
é um fenômeno pelo qual as moléculas pequenas suspensas em um líquido tendem a se mover em caminhos pseudo-aleatórios ou Sim. estocásticos, que eu não sei o que que é, que eu estou lendo aqui, através do líquido, mesmo se o líquido em questão estiver calmo. É o resultado da assimetria nos impactos. Aí eu fiquei pensando na coisa que o Otelo falou, do sutil lá do Inácio Gerber, e também que o Júlio falou do Leandro, né, da coisa do emaranhado. Então, fiquei pensando nisso, a presença da ausência, né? Que o movimento browniano, você pensa, não tem nada ali fazendo movimentar aquela partícula, mas foi daí que descobriram pequenos átomos. Então, Né? mesmo que a gente que não tenha projeção, né? Não tenha transferência, contra-transferência, mesmo assim, algo de uma ordem quântica acontece. Fiquei pensando nisso. Sim, a comunicação sutil que o Otelo fez referência, É, ou esse movimento sutil, né, que eu não sei muito bem qual é a explicação, lembro do movimento browniano, mas isso aí me fez lembrar do, da partícula de Deus, né, do Higgs, né, a ideia do Higgs, né, que ah, é como se houvesse assim microgravidades, né, que faz a conjunção dos elementos, né? Então assim é como se fosse assim como tem a gravidade que deixa a Lua girar em torno da Terra, poderia ter assim no mínimo, no menores elementos, uma espécie de oscilação de gravidade que faz a matéria se aproximar, virar matéria e não virar dispersão. Então, assim, aí, tomando no que a gente está falando, né, na invariante negativa e tal, a invariante negativa seria assim, um ímã tão forte que traz tudo para dentro de si, né? Como um buraco negro, né? Embora o buraco negro também seja o germe de uma nova estrela, né? Porque quando a gravidade é tanta que chama tudo, inclusive a luz, e aí inverte e faz uma nova explosão, uma supernova. Então, a condensação da matéria. Então, essa ideia, né, da invariante negativa, ela pode ser uma gravidade tão grande que não permite nenhum movimento em torno dela, né? E aí esse movimento browniano talvez fique estancado, né? Porque aí ele vai, né, impeça as moléculas de se moverem, de se combinarem, né? A antiturbulência seria assim, se quiser, né? Pessoal, a gente já está chegando no nosso horário, então, né? Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Esse lugar aqui de coordenar a atividade, às vezes é um lugar que me deixa um pouco preocupada, tensa, assim, porque eu tenho, né, são os microfones, enfim. E hoje, quando o Júlio terminou de falar, eu levei um susto, eu pensei, meu Deus, ele foi meteórico. Mas eu fiquei muito contente porque abriu espaço para uma discussão muito rica, profunda, enfim, de muita troca, e eu fico muito feliz e eu queria falar em nome da instituição, porque eu acho que a gente fecha o ano com uma chave de ouro, assim. Acho que eu estou no científico, esse é o meu terceiro ano no científico, e eu fico muito contente pelas escolhas que a gente vem fazendo com relação aos temas e aos convidados. Então, eu queria agradecer todos que se dispuseram a falar com a gente esse ano e aqueles que também se dispuseram a participar das nossas atividades. Então, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês. Uma boa noite e até o próximo ano, então.
Valeu, tchau, obrigado aí. Júlio, muito obrigada. Foi ótimo, ótimo, ótimo. Muito bom, Júlio. Obrigado. Eu que agradeço, gente, por Esse favor. reencontro foi maravilhoso. Obrigado, Júlio, pela tua Ah, fala e pela invariante negativo que não sai da minha cabeça. que bom. Então tá. Obrigada. Obrigado para vocês. Foram muitas ideias, ainda bem que está gravada, eu quero ver. Vai para o YouTube depois. Tá. Obrigado, Júlio. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, boa noite.